o Ser Empreendedor hoje fala de um assunto que gosta muito: lojas colaborativas. Estamos de volta aqui no Shopping Parque das Bandeiras, onde essa iniciativa já existiu lá em 2024, para falar do Conexão Mulher, a loja do programa da Feira das Mulheres Empreendedoras. E para isso, nós vamos conversar agora com a secretária municipal de Política para as Mulheres, Alessandra Herman. Alessandra, uma idealização que aconteceu lá em 2024, deu uma parada, a gente já falou aqui no nosso programa de outras lojas colaborativas e agora, novamente, aqui no Parque das Bandeiras. Fala um pouquinho dessa proposta de ocupar novamente esse espaço. Você viu que legal? Quem disse que a gente não pode dar uma segunda chance para as coisas, não é mesmo? É isso mesmo. E aqui está a prova viva de que tem tudo para dar certo. Essa loja foi estrategicamente escolhida não, mas cedida pelo shopping, né? Então tem um acesso muito fácil, tem o supermercado, tem um quiosque da Brahma aqui na frente. Então assim, a gente está com uma expectativa muito alta com relação a essa loja, porque a gente acredita que o movimento vai ser muito grande. Quando a gente pensa nesse modelo de negócio que dá um espaço a cada uma das empreendedoras que participa, como é isso? Como é oportunizar isso para cada uma delas? Eu acho que é muito importante, porque as mulheres que hoje estão aqui fazem parte da Feira da Mulher Empreendedora. E elas estarem aqui no shopping, para elas adquirirem conhecimento, é um outro público, não é isso? É um outro tipo de demanda que é feito. Então, assim, para elas eu acho que é muito interessante profissionalmente que elas tenham esse contato com justamente esse público diferente, essa dinâmica, né, de um shopping que é bem diferente mesmo de uma feira, né? Sim, inclusive quando a gente pensa nesse modelo de negócio em que a empreendedora tem o seu negócio em casa, participa muitas vezes da feira mãe ou das outras feiras que existem na cidade, mas quando elas vêm para esse espaço, ele tem um novo significado. Não, com certeza, né? Olha que bacana que é estar aqui. E é isso, é sempre assim, normalmente em feira é sempre mais ou menos o mesmo público, em shopping não. Em shopping são pessoas diferentes que entram, são assuntos diferentes, são pessoas que podem dar dicas também, que têm uma outra visão de empreendedorismo, então acho que isso só tem a agregar para as nossas mulheres. Alessandra, a gente lembra que a secretaria foi criada há cerca de um ano. Isso. E algumas outras lojas já existem aqui em Campinas. O Ser Empreendedor, inclusive, você pode ir lá na nossa playlist no YouTube e também no portal da TV Câmara Campinas, tem lá Ser Empreendedor, lojas colaborativas, você vai encontrar as outras também que existem aqui. Você visitou as outras, como você vê hoje essas lojas nos mais modelos de shoppings da cidade, que tem públicos diversificados, para pensar nessa oportunidade, nesse posicionamento dessas mulheres para tantos públicos de outros locais também? Eu acho o seguinte, que é uma tendência realmente, a gente vê não só esse tipo de loja colaborativa, né, que a prefeitura está de alguma forma por trás, mas você vê no Shopping Dom Pedro, já tem loja colaborativa do Grupo Primavera, não é isso? Eu acho que tem um modelo ser replicado. Eu acho que é uma tendência, né? E assim, esse apelo social chama muito o cliente, né, Mirna? Esse é o diferencial, né? Se você passa ali na frente, vê que é uma loja colaborativa, vê que você está ajudando mulheres em situação de vulnerabilidade, que estão ali tentando enfrentar ou sair de um ciclo de violência, tem um outro, né? Tem um outro apelo. Então, isso que eu acho que é muito importante e é por isso que elas estão se reproduzindo cada vez mais esse formato de loja nos shoppings. Uma outra questão é justamente essa proposta de certa forma, o poder público fazer a parceria com a iniciativa privada para trazer essa oportunidade. Do ponto de vista de política pública, qual é a importância dessa iniciativa? Essa aqui é a prova viva. O tipo de iniciativa desse tipo é a prova viva de que quando o poder público se une à iniciativa privada, isso sim transforma vidas dessa forma. Então a gente não pode achar que só o poder público que precisa encontrar soluções ou não, é só o privado. Não, isso realmente, quando eles trabalham juntos, e essa é a função da nossa secretaria, fazer justamente essa ponte entre os dois. E aqui está a prova de que realmente transforma vidas, como os relatos que você já teve aí das meninas, né? E vocês vão ver no próximo bloco esse bate-papo que eu tive aí com as meninas,
dizendo, olha, algumas inclusive já atuaram em outras lojas colaborativas, outras estão com a sua primeira experiência, e você vai ver logo depois do intervalo. Mas, Alessandra, quando a gente também fala nesse atendimento de milhares de mulheres em todas as feiras, você inclusive mencionou, e é importante lembrar que esse projeto começou com aquele objetivo, oportunizar para aquelas mulheres que inicialmente eram atendidas pelo SEAMO. Perfeito. Mas hoje a gente vê que há uma diversidade de mulheres. Mulheres que procuraram, claro, pela renda, super importante, mas outras que têm um significado que, olha, eu estava doente, eu estava depressiva, e a loja colaborativa, o trabalho na Feira da Mulher Empreendedora me ajudou a emocionalmente também a me reestruturar. Como que é isso? Isso. Eu queria até aproveitar essa oportunidade, já que você deu brecha, de parabenizar a Grazi Coutinho, que hoje é a nossa diretora de empreendedorismo da Secretaria, porque foi através dela que esse formato de feira chegou aqui em Campinas. Hoje ela tem ajuda também da Valéria Torres, é que eu gosto de dar o crédito para todo mundo. É isso aí. Da Valéria Torres, da Márcia. Então, assim, existe uma equipe hoje em dia por trás disso. Um trabalho a muitas mãos. É um trabalho a muitas mãos, e que é um trabalho assim que faz a diferença aqui em Campinas, e não se trata só da feira, né? Essas mulheres, elas também têm a oportunidade de se capacitar, por isso que a gente já não fala mais Feira da Mulher Empreendedora, não, é um programa de mulheres empreendedoras, porque elas podem receber também capacitação. Então nós já fizemos várias palestras, vários seminários, como o último que aconteceu da FEAC, de 3 meses, que ensina as mulheres a fazer não só o marketing do produto, mas a precificação, fluxo de caixa, que é tão importante para o empreendedorismo. Então, existe todo esse suporte também por trás, né? Quando chega aqui na loja, então, gente, já houve uma série de atividades de qualificação e capacitação de cada uma dentro daquilo que elas fazem. Exato. Para que elas possam, por exemplo, falar bem na hora de vender, que elas possam saber, se eu vou vender no shopping você tem que pensar nesse preço. Na outro feira, público, exato. Tudo no shopping isso outro tem que público, ser mensurado. Né? Exatamente, e elas aprendem, elas têm oportunidade de aprender tudo isso. E até fazer vendas, por exemplo, pelo Instagram, que foi uma das últimas capacitações que nós propusemos, né, que elas fizessem. Então, assim, também, além da feira, além do shopping, eu também quero vender no meu Instagram. Uma vitrine. Ok, uma vitrine, vamos lá, vamos capacitá-las para isso. Então, a gente está dando todo esse suporte para as que já conhecem, já têm produtos, e para as que ainda não têm nada e querem desenvolver, por exemplo. Também uma capacitação recente que a gente fez foi de velas aromáticas a partir do óleo de cozinha que você descarta. É possível? Claro, foi feito lá no Mackenzie, uma capacitação, e que deu muito certo, várias do programa aderiram, e também, assim, é mais uma opção de produto para que elas, elas vendam, ou seja, elas nunca imaginaram isso, mas sim, pode-se fazer vela aromática através do óleo que você descarta. Olha, eu vou até dar um spoiler aqui, porque já vou dar uma dica para um outro programa que nós temos aqui na casa, que é o Faça Você Mesmo, que ensina você de casa a fazer, o seu produto, a fazer o seu mimo, óleo de cozinha, algo que todo mundo tem em casa. Não é? Não e é aí, verdade? o que você faz com aquilo normalmente? Joga fora. Não, vamos fazer vela aromática, vamos vender, né? Aqui, especificamente, tem um período que vai ser de experiência ou não? Como funciona essa proposta dessa loja, Alessandra? Aqui, normalmente, de 15 em 15 dias é feita a escolha das expositoras que têm o interesse, em passar por aqui. Porque isso também é muito interessante, vai muito delas. Tem expositora que prefere feira, não se adapta à loja colaborativa. E tem expositora, por exemplo, que só gosta de loja colaborativa. Então, a gente tenta promover esse rodízio de 15 em 15 dias, para dar oportunidade para todas. Sim. Então, sempre vão ter produtos novos aqui e expositoras novas. Agora, você comentou que há capacitação, seminários, qualificação, ajuda, inclusive. Aquela mulher empreendedora que está em casa, que vende ainda para o vizinho, pensa em expandir o seu negócio, tem espaço ainda no programa? Claro que sim, a gente vai abrir as novas inscrições daqui a alguns meses, porque acabamos de fazer um recadastramento. Mais de 100 entraram nesse último recadastramento. Então você, que é empreendedora, pensa em também participar, ver como uma grande oportunidade? Aparece aí no seu vídeo tanto o Instagram da Secretaria da Mulher, quanto o Instagram
da Feira das Mulheres Empreendedoras aqui de Campinas. E lá você sempre vai saber onde essas mulheres estão. Vai lá, visita uma feira, visita uma loja colaborativa. E você também, olha, eu penso o seguinte, ultimamente os clientes, e eu particularmente sou assim, procuro muitos produtos autorais. Essa loja colaborativa é uma oportunidade. Exato, exclusivos. E essa aqui tem justamente essa particularidade, Mirna. Aqui, se você prestar atenção, não existe nenhum produto de revenda. Aqui Sim. é artesanato puro, é o que elas fazem. Então, assim, é um diferencial dessa loja aqui bacana. Então, se você quiser algo exclusivo, aqui é o lugar. Tá certo, então, olha, a gente vai para um breve intervalo. Na sequência, a gente tem muito mais bate-papo sobre o Conexão Mulher, a Conexão Mulher, que é a loja colaborativa que fica aqui no Shopping Parque das Bandeiras. A gente volta já já. Mas antes do intervalo, vamos às dicas de livros sobre empreendedorismo. Desvendando a economia colaborativa, porque os brasileiros estão aderindo a essa nova lógica de consumo. Este livro detalha os motivos que levam os consumidores a adotar novas lógicas de consumo compartilhado. Nele, Caroline Ferraz mostra que é fundamental para entender o comportamento do público que frequenta as lojas colaborativas. Economia colaborativa, recriando significados coletivos. Sob a orientação de Jonathan Dawson, um dos maiores economistas da atualidade, e observando empiricamente pequenas, médias e grandes empresas, empreendedores e inúmeras organizações sociais, Felipe Cunha ajuda a refletir sobre o fabuloso tempo em que vivemos, de mudanças rápidas e significativas, e testemunha nosso contínuo e inerente potencial para um futuro melhor, sobre a perspectiva das relações humanas e econômicas. Economia colaborativa, por dentro de uma transformação em curso no mundo dos negócios, uma obra focada em preparar gestores e lojistas para lidar com o dinamismo das novas estruturas organizacionais e dos negócios integrados. Você que acompanhou no primeiro bloco, além da entrevista com a secretária, também as dicas de livros sobre empreendedorismo, nós vamos agora falar com o Rodrigo, que é o gerente de marketing aqui do Shopping Parque das Bandeiras, que também vai falar dessa volta da loja colaborativa, essa proposta de retomada dessa parceria com a prefeitura, recebendo as mulheres artesãs que têm essa oportunidade de expor e de vender os seus produtos aqui. Rodrigo, fala para nós também dessa proposta, dessa nova loja, um novo local aqui do shopping. Conta para mim como foi costurar com a prefeitura toda essa ideia. Pois é, para a gente é um projeto super relevante, né? Super importante, porque a gente enxerga o shopping como, além de um espaço de compras, né? Mas um espaço de convivência, de conexões, de suporte social, de auxílio, de novas ações. Então, por que não, né? Trazer uma loja dessa para cá pela segunda vez, a primeira vez foi um sucesso, e agora na segunda a gente tem certeza que será de novo, e apoiar um pilar tão importante quanto esse, que é o empreendedorismo feminino, né? No qual a gente acredita tanto e acha que faz muito sentido. Inclusive, a secretária mencionou que estrategicamente nesse ponto, que é logo perto da porta de entrada, perto de outros comércios que têm uma movimentação bem importante, é estratégico? É estratégico. A escolha do ponto foi pensada justamente levando em consideração a jornada do cliente. Então a gente está no local de um fluxo relevante, em um local que a gente entende que a audiência que faz sentido se conectar com essa operação circula por aqui. Então, a curadoria, né, para a escolha do local onde seria a loja, também levou esses fatores em consideração para que a gente consiga ter um bom êxito, né, para que a loja circula, as pessoas conheçam mais sobre o projeto, conheçam mais sobre a iniciativa, porque esse é o nosso objetivo também, né, além de gerar venda, criar essas conexões. E criar também esse olhar desse cliente que vem ao shopping
mas também que às vezes procura algo mais artesanal, que nem sempre tem essa oportunidade. É isso, exatamente. Trazer para o nosso cliente diversidade, né? Então a gente entende que em um projeto como esse, muitas frentes ganham, né? Então o pilar no qual esse projeto é sustentado, o shopping, né? Porque a gente acaba reforçando um valor que a gente tem, que é ser mais do que um espaço de compras, e o cliente, porque ele acaba tendo mais uma opção para poder consumir e com produtos bem diferentes, né, customizados, feitos com muito cuidado, muito carinho e de certa forma personalizados, né, que é o que você consegue encontrar no artesanato, que, enfim, né, tem esse olhar muito singular. E para você que vem ao Shopping Parque das Bandeiras, a loja colaborativa do Programa das Mulheres Empreendedores aqui, chamada Conexão Mulher, fica no piso L2, isso na entrada D. Próximo ao supermercado. Próximo ao supermercado. E eu vou aproveitar, claro, se você é de outra região, vou pegar minha colinha aqui, hein? E vou falar das outras lojas colaborativas. Nós temos a Empodera Ela, no Parque Dom Pedro, Mulheres que Inspiram, no Prado Boulevard, e também a Unielas no Unimart Shopping Campinas. E daqui a pouquinho eu vou conversar com algumas empreendedoras e falar dessa emoção de estar novamente aqui. Tem veteranas, viu, dando entrevista aqui no Ser Empreendedor. Enquanto isso, você acompanha um clipe sobre tudo que tem nessa loja. E como eu disse, a gente começa falando com uma empreendedora veterana das lojas colaborativas, a Ivanilde, aqui dessa vez, hein, Ivanilde? Novamente. E me conta qual é a proposta que você traz para essa loja. Dessa vez eu estou mudando um pouco o meu nicho, eu estou me reinventando, porque eu fazia nas outras edições, nas outras lojas, costura criativa. Isso. Mas eu adoro pintar. E eu também, como eu já sou veterana nas lojas, eu percebo que não tem muito para o masculino. Então eu comecei a fazer esses artesanatos aqui para mesclar um pouco. Tanto é para casa, que eu faço kits lavados, kits cozinha, que é para pôr na mesinha do café. Então eu faço agora também tipo mini mundos, paisagens. E eu estou realmente há 4 anos nesse programa. É um programa que ele me faz me reinventar. Eu não fico sempre no mesmo. E nessa parceria que eu faço, eu aprendo com as minhas colegas. Aí, tipo, eu pego o crochê de uma, negocio o crochê de uma, aí eu faço a minha arte em cima. Então é uma reinvenção com os próprios artesanatos do meu grupo. E como é para você? Cada loja, ela tem uma peculiaridade, tem um público, tem também uma empreendedora, tem uma artesã que você aprende. Exatamente. Como que tem sido isso para você? É uma emoção assim, porque esse programa e essas lojas, você tem que se reinventar, que eu sempre falo isso, porque você tem que ver o seu público. Quando falou que nós poderíamos vir aqui e eu consegui vir, eu falei assim, frente a um quiosque da Brahma, eu tenho que ter um masculino. Então olha, eu já teve fiz essa percepção. Caixas para o masculino, porque os homens têm que pôr uma pulseira, eles têm os seus acessórios, então eu faço a caixa voltada para o masculino. Eu vou te mostrar, com licença. Olha, isso aqui é para o masculino. Então ele pode guardar seus acessórios, ele não está decorando a sua casa com florzinha, por exemplo. Então, o que acontece? A loja colaborativa, ela me mostra uma abertura. E o programa é tão fenomenal que ela abre as portas e ela nos educa. Eu fiz curso no Sebrae, tem os cursos que eles promovem para nós irmos, tudo gratuito. Se você participou, inclusive, desse seminário que a Alessandra menciona? Eu não participei da vela porque eu sou alérgica ao cheiro. Não, do seminário antes da vela, ela falou que teve aí. Sim, eu fiz o curso do Instagram, você Campinas, teve um curso lá na Casa da Mulher, tá. Empreende Campinas, foram vários meses, foram vários ciclos, e aí eu tenho uma premiação, quem fez até o fim, está concorrendo a um valor, para a gente ter esse valor, sem ter que devolver. Que são os R$2.000? Os R$2.000. Ah, e eu consegui. Então, você conseguiu? Eles fizeram assim, o chamado. Então, muitas não vão. Ah, mas é demorado, vou ter que ir várias vezes. Eu fui vários meses, são vários ciclos.
E eu fiquei perseverante. Nós começamos em 100 mulheres, foi o primeiro ciclo. Eu fiquei até o fim, nós terminamos em 52 mulheres. E agora, depois, começou em setembro, agora eles finalizaram toda a nossa educação e falou, você foi contemplada. Olha, E gente, com essa renda que eu não vou devolver, graças ao programa, a Secretaria da Mulher, eu vou poder comprar a minha matéria-prima sem desembolsar do meu bolso. o Empreende Campinas também já foi apresentado aqui no Ser Empreendedor, e o que a Ivanilde está contando aqui, você vai ver com detalhes se você assistir lá na nossa playlist, é um programa que eles chamam de Capital Semente, esses R$2.000, que o empreendedor ou a empreendedora usa justamente para incrementar, para comprar um material novo, uma máquina nova, para reformar quem tem uma lojinha, a gente já mostrou isso inclusive. E como tem sido para você? Porque você conheceu o Empreende Campinas e conheceu outros programas a partir do programa das Mulheres Empreendedoras. Quando eu comecei há 4 anos atrás, eu fazia uma simples pintura ou um pano de prato para dar de presente. Era a minha terapia, porque eu trabalhava com financeiro. Então, pela minha terapia, eu comecei a fazer. Aí, na pandemia, que começou a bombar mesmo com o programa, eu descobri o programa na pandemia. Aí, abriu a porta. Falei, não, agora eu tenho que me... Aí, eu comecei a fazer esses cursos. Eu não era costureira, eu não fazia nada, eu não sabia onde comprar. E o programa nos leva também na mega artesanal. Tudo de graça. Então, lá você sabe, eles nos levam os caminhos que eu tenho que aprender. Onde eu comprar, como eu negociar. O Sebrae nos educa como fazer fluxo de caixa. Esse curso Empreenda também, eles nos monitoraram, nos cobraram lições de casa para ver se nós sabemos empreender, e onde nós não sabíamos, eles mostraram o caminho. Nesses 4 anos, eu absorvi muita informação, eu já mesclei na minha cabeça e já descobri o caminho que eu tenho que ir. Eles falam assim, agora vai. Só que daí, quando já é a 4ª ou 5ª loja. Quando teve a primeira vez aqui, você veio ou não? Eu vim na primeira vez, fiquei aqui todo o tempo que estava. Aí, quando saiu, eu falei assim, nossa, mas aí abriu o Unimart, eu fui para lá, porque eu não consigo ir nas feiras, porque eu dependo de Uber, o Uber também não facilita, então o programa dá outras alternativas. Eu não posso ir para a feira por causa de transportar toda a estrutura, mas eu tenho essa oportunidade. Então, o que acontece? É gratificante porque eu fui absorvendo informação, fui sendo educada. Aí, quando chegam as novatas, é a primeira vez de loja. Ela não tem um suporte, você tem que ter altura. Eu já tenho isso porque eu já fui adquirindo. Então, eu falo assim, não, eu tenho, olha. Aí elas falam assim, como que eu posso mostrar isso? Tá bom meu espaço? Eu falei, posso dar palpite? Eu sou palpiteira, mas pro bem. Ela falou assim, pode. Aí eu falo, olha, eu colocaria assim, eu não colocaria as 2 cores assim. Aí o que você acha? Não, ficou bom. E eu levo meus acessórios, porque como eu trabalho com MDF, eu tenho muitas coisas que eu já uso nas lojas. Sim. Mas não é toda a loja, que nem agora. Eu tô com caixinha, mas eu trouxe meus suportes que eu colocaria meu pano. Eu trouxe. Falei, você quer pendurar o seu crochê? Deu certo, porque não está me desfazendo, não está me dando prejuízo e a loja fica bonita. E você está ajudando outra amiga. Uma mão tem que dar a mão para outra. A loja não é minha. E se a loja está linda, eu estou sendo beneficiada também. É essa parte gratificante. Hoje, você que traz toda essa experiência e acaba sendo referência para as meninas, como é para você participar novamente dessa proposta de ter a loja colaborativa Conexão Mulher que volta aqui ao Parque das Bandeiras? É assim, se você olhar a minha foto da primeira loja que eu estive aqui, foram 2 anos atrás, quando eu vejo a foto de como estava a minha apresentação e como está a minha apresentação hoje, eu falo assim, valeu a pena. É muito importante você perseverar. Porque muitas que começam, elas desistem. Porque eu não vendo, porque eu tenho que ir toda hora, eu tenho que me deslocar. Eu trabalho no domingo, então eu colaboro, porque eu já não tenho criança pequena. Então é uma parceria tão boa, só que muitas desistem. O meu recado é, não desista. Então quando eu olho a minha apresentação do início, de 4 anos atrás, e como eu evoluí, com os treinamentos que eu tive e com as próprias colegas falam, olha, você tem que melhorar essa costura, vai em tal lugar que você vai ver um produto melhor. Então, uma troca informação com a outra é onde a gente está progredindo cada vez mais, não só eu, muitas.
Do ponto de vista econômico, vale a pena? O econômico, ele está valendo a pena, mas eu sei que vai melhorar muito com agora a trilha semente. Eu vou comprar uma mesa de corte melhor, que eu ainda não tinha conseguido, vai facilitar o meu trabalho. Eu vou comprar mais ferramentas, que foi o que pontuou lá, por isso que eu consegui. Então você tem que ter ferramentas próprias. Eu tenho que ter um pincel decente, não adianta um pincel fraquinho. Então valeu a pena. Então tudo que eu fiz nesse caminho, eu investi. E agora eu sei que nesse ponto para frente é o meu retorno financeiro. Mas eu perseverei 4 anos. Teve algum momento, dentro dessa perseverança que você tanto fala, que você, em alguma quinzena, olha, essa quinzena eu não vendi nada. Já aconteceu isso ou nunca aconteceu? O último ano. Aconteceu? Nessa crise que o país está passando, não só a nossa loja, e no geral, tá? Esse último ano foi na valentia. Não só para mim, mas muitas do grupo mesmo. Sim. A gente vai, muitas feiras a gente foi, empatou o nosso gasto, mas nós sabemos, nós estamos tão confiantes que daqui para frente vai melhorar. E com esse espaço aqui, a confiança multiplicou muito. E fora isso, tem a vitrine no Instagram? Eu tenho o Instagram e agora abri o curso de marketing. Então eu já me inscrevi para saber colocar. Minhas colegas me ensinam, Eva, põe assim o seu vídeo. Então eu estou aprendendo com elas também, porque eu sou nó cega, mas eu estou também tendo aulas. Ah, olha, isso aí. Buscar informação sempre, aqui, eu né? coloco no meu Instagram que eu estou num shopping. E aí já pontua muito. Já pontua, né? Ah, então fala para mim, assim, desse resumo. A gente sempre está encontrando, eu avisei que ela é veterana. Qual que é o sentimento que fica? Primeiro é gratidão. Segundo é ter confiança em si mesma, porque se a gente não confiar... Eu já pensei em desistir muitas vezes, porque eu sou sozinha, minha filha já casou, fiquei viúva. Nesse meio do caminho eu perdi até meu marido, mas eu fui valente, eu sou valente. Eu pensei muitas vezes em desistir, mas o programa impulsiona a gente. Ele nos dá, tipo, essa loja foi inesperado para mim. Eu estava no Unimark, como eu falei, as vendas fracas, porque o mercado está fraco. Eu fiquei firme, falou, quem está aqui pode ir para lá. Então, se eu tivesse desistido lá, eu não estaria aqui hoje. Oportunidade que o programa dá. Você tem que confiar. Confiança e perseverança. A gente vai dar um giro agora pela loja que tá linda e já tem mais bate-papo com outras empreendedoras que estão expondo o seu trabalho aqui. Lembrando que cada 15 dias esse material muda, porque muda o ciclo das empreendedoras que atuam nas lojas colaborativas. Eu comecei depois que minha filha caçula nasceu. Estava parada, saí do trabalho, não tinha o que fazer. Então, uma hora eu lembrei que a minha família já vende artesã e comecei a fazer. Levava na escola para vender e foi dando certo. As diretoras foram pedindo, as professoras foram pedindo uns panos de prato, com um pouquinho da crochê, pintura. E fui sempre me renovando. E até hoje eu não paro. Terminei pegando paixão pela arte, pela pintura e pelo crochê, que eu faço crochê, tapete, essas coisas. E aí eu não quis parar mais. E como você chegou ao programa Feira da Mulher Empreendedora? Há um convite de uma colega minha, que já fazia parte, e pelo São João, há 4 anos atrás, a gente fez um programa junto, um evento, e ela me convidou para fazer parte desse evento. E nesse evento ela fez assim, você conhece a Feira da Mulher Empreendedora? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Ela falou, então vou te passar o Instagram, você vai entrar, vai participar, fazer um cadastro, eles vão ligar para você e vai te fazer o convite. Participa, vai ser legal. E foi assim que eu vim parar. Já estou há 4 anos, desde o início do programa. Você já foi em quantas lojas quando veio a proposta de ir a uma loja? Olha, eu já participei do Campinas Shopping, participei aqui, quando teve a primeira loja aqui, e no Unimart. Estou no Unimart lá e agora tive o prazer de receber o convite de novo para fazer a inauguração daqui e estou aqui pela segunda vez. E qual é agora a perspectiva, então, de estar no Conexão Mulher, nessa loja colaborativa, num novo momento do shopping? Como que é isso para você? Gente, tá 1000 por hora dentro de ontem, que a gente tá nervoso, ansioso, porque é um sonho voltar, tá, com a Conexão Mulher. Pra gente que fez parte da primeira turma e voltar na segunda turma,
sempre é uma emoção que a gente fica a 1000 por hora. Então, para mim, é tudo de bom, toda expectativa está sempre a 1000. Agora, financeiramente falando, como tem valido a pena para você participar das lojas colaborativas? É uma benção, porque a gente pode ajudar em casa, né, com nossos dia a dia. Sempre tá ali, a filha precisa de alguma coisa, a gente tem como dar o suporte para a filha. A gente tira o nosso suporte para também nos manter, vai e vem, né, no transporte. Então, eu só tenho a agradecer. Eu sou baiana. Quando eu cheguei aqui em Campinas, Campinas me acolheu muito bem. E eu comecei eu sempre amei fazer arte. Sempre, assim, desde criança, que eu aprendi a costurar, eu aprendi a fazer um monte de coisa. Eu sempre fiz arte, mas para mim mesmo, para dar de presente, enfim. Quando eu cheguei aqui em Campinas, há 4 anos atrás, me apresentaram o projeto. Só que eu tinha muito medo de expor. Mas aí você chegou a Campinas, você começou a fazer na sua casa? Sim. E vendia para quem? Na verdade, eu não tinha como vender porque eu não conhecia muitas pessoas e aí ficava muito encalhado. Eu fiz várias tentativas de fazer trabalho em EVA, fazer muita coisa, mas assim, tudo frustrado. Tá. Eu não tinha para quem vender. Aí foi onde eu conhecia o projeto das Mulheres Empreendedoras e eu fiquei assim, encantada e estava muito depressiva. Mas aí, veio esse convite, você achou que não era ainda para você? Em que momento, apesar dessa depressão, você tomou coragem e falou, é esse o caminho? Eu encontrei a Grazi, ela me incentivou, ela pegou o meu contato e ela me incentivou, falando, não, você vai, você consegue, você pode. E aí eu fiz a experiência, a minha primeira quinzena no Dom Pedro. E foi assim maravilhoso, porque ali eu conheci pessoas novas, ali eu dei um rumo diferente na minha vida. E hoje eu posso te dizer que esse programa é um divisor de águas para mim. Além das lojas colaborativas, você já participou de alguma outra feira? Eu participei só de uma feira-mãe, por alguns motivos. Eu acho que o shopping me pegou. Aí eu saí, eu fiquei 15 dias no Dom Pedro, depois eu fui para o Unimarte e aí não saí mais de lá. Agora era meu sonho estar aqui no Bandeiras. E assim, sempre sonhei e chorei muito, orei muito para que essa loja acontecesse e graças a Deus nós estamos aqui, estou muito feliz. E quais as expectativas? As expectativas são as melhores. O processo de biojoias começou com montagem. Eu gosto muito de montar e fazer coisas diferentes. Tanto os colares de mesa quanto os de pescoço, eu nunca faço um repetido ao outro. Então, sempre procuro trabalhar com peças diferentes e modelos diferentes. Colares de mesa. Sim. Nossa, e como que você chega até esse cliente que procura essa peça diferenciada, Eliana? Os clientes chegam e olham os meus produtos e eu monto de acordo com aquilo que eles querem, né? Ou a cor, ou o tamanho. Então eu vou montando conforme o cliente gosta e quer o produto. Você já participou de outras lojas colaborativas? Sim, participei de todas as lojas colaborativas. Cada uma traz uma experiência diferente ou tudo a mesma coisa? Traz. Essa, por exemplo, é uma loja só com artesanato. Então, só são produtos que nós fazemos e vendemos, né? As colaboradoras aqui da loja vendem. Mas existem lojas que estão revendas. São poucas, mas existem lojas com revendas de produto. E como é para você estar cada vez numa loja que tem um público diferente? Como é essa experiência? A experiência para mim é muito boa, você poder passar aquilo que você faz, o que as meninas fazem também. Então existe essa troca entre nós colaboradoras e eu sou apaixonada por tudo que todo mundo faz, principalmente pelo meu trabalho. Mas eu gosto dessa criatividade geral. Você entrou no programa por quê inicialmente? Porque ele se tratava de um programa dirigido às mulheres, né? Então a Grazi montou no intuito de ajudar as mulheres e também trazer as mulheres novamente ao mercado de trabalho. Aquelas mulheres que estavam afastadas por algum motivo. A maternidade, por exemplo, parou de trabalhar, voltou a trabalhar através do programa e muitas já têm, vamos dizer assim, já têm condições próprias de poder se manter, né? E voaram.
Você, por exemplo, você fazia o que antes? Eu sempre trabalhei na parte administrativa. Eu sou- Estava aposentada ou não? Sim, me aposentei como administradora de empresas. E faltava alguma coisa na minha vida. Então eu resolvi partir para trabalhar junto às mulheres empreendedoras, que assim, eu posso dizer que é uma coisa muito gostosa, porque todas se ajudam. Então a gente tem um coleguismo muito grande, tá? Dentro e fora das lojas. E os cursos que foram oferecidos também pelo programa, nos atualizando, ou montagem de alguma coisa, coisas diferentes daquilo que a gente faz. A gente está bem, assim, aguardando bastante clientela, né? É um lugar muito bom, um ponto muito bom, então a gente está ansiosa aí. E qual é o seu negócio? O meu, eu trabalho com a parte de aromas, né? A parte de casa, decoração, presentes, velas aromáticas. E como foi para você? Você já trabalhava com isso antes de entrar no programa? Por que você se interessou pelo programa? Conta um pouco da sua história pra gente. Sim, com essa parte de artesanato, eu trabalho há uns 6 anos, mais ou menos. Comecei mais por conta de hobby mesmo, e porque eu trabalho com o meu marido, área de gráfica, essas coisas, e então a gente entrou numa parte de hobby. E só que eu passei a gostar e ver uma oportunidade de vender, de ganhar dinheiro, né? Então, e comecei, e a parte de entrar pro grupo das mulheres foi uma questão de mostrar meu produto, de vender mesmo, de ser conhecida, de ser visualizada, né? Coisa que dentro de casa a gente não tem. E você tem uma vitrine na internet também ou não? Mas assim, tem um site e vendo pelo Instagram também. Sim. E WhatsApp, essas coisas. Essa é a sua primeira experiência ou não? Eu já trabalhei na loja do Unimart também e fiz algumas feiras, né, ali no Taquaral. Mas assim, tô gostando bastante. Tem sido uma experiência importante? Tem sido sim. Quando você decidiu deixar o hobby e passar a fazer o que você gosta como empreendedorismo, o que mudou para você? Porque assim, a gente sai para fora, porque assim, a mulher que já trabalhou fora, ela sabe, ela tem uma vida fora, amizades, né? E dentro de casa a gente se perde, né? A gente fica ali só naquele mundinho. Então, o vir para as lojas, o conhecer pessoas novas, mulheres novas, conhecer histórias, né? Então, é isso que está fazendo a diferença pra gente. Essa troca é importante. Isso, muito importante. E olha só, você que acompanha o Ser Empreendedor, fica aqui um convite. Venha conhecer a Conexão Mulher, a loja colaborativa do programa Mulheres Empreendedoras aqui em Campinas. Você também tem as outras unidades, outras lojas colaborativas do mesmo programa em outros shoppings de Campinas. Participe, compre. Você aí também lembre-se que você vai ter um produto autoral dessas mulheres e a gente volta num próximo programa. Você acompanha, inclusive, todos os nossos programas lá no youtube.com/TV Câmara Campinas ou no portal da TV Câmara Campinas, tvcamaracampinas.com.br. Até um próximo Ser Empreendedor.